Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz e essa semana vamos conversar sobre alguns assuntos muito importantes, seríssimos e que precisam ser discutidos. Vou compartilhar aqui hoje nesse vídeo minha experiência com a leitura de Minha Sombria Vanessa, lançamento que traz à tona aí temas como pedofilia e abuso sexual. Portanto, já aviso que o vídeo contém conteúdo sensível, alguns gatilhos, mas eu acho que são assuntos que a gente precisa debater, ainda mais hoje em dia, que ainda nós vivemos uma sociedade que pouco conversa sobre esses assuntos. A protagonista do livro e também narradora é Vanessa Wise, que conta a história de sua vida em dois momentos dela. Em 2017, quando tem 32 anos, e também quando ela possui 15 anos apenas e algo de muito perturbador acontece em sua vida, mudando-a para sempre. Ao final do ensino fundamental, que ela vive em uma escola comum pública dos Estados Unidos, eles recebem ali na escola a visita de um colégio interno da região que tá ali para divulgar então seus serviços. Vanessa logo se interessa por aquilo porque é muito desafiador e promete um futuro brilhante para os alunos. Faz toda uma campanha e até mesmo recebe uma bolsa de estudos e, portanto, se torna uma aluna desse colégio interno. Quando ela tem 15 anos e começamos a acompanhar sua narrativa aqui do passado, ela está começando o segundo ano escolar nesse colégio e ali ela tem algumas matérias diferentes, inclusive literatura avançada. Ela que é uma poetisa, ela gosta de escrever e se conecta muito com a literatura. Ficamos sabendo logo no início que ela teve algum problema com a sua antiga colega de quarto, que antes era sua melhor amiga e hoje já não é mais, apenas ao longo do livro, da história, que a gente descobre o que acontece para elas terem rompido. Mas no segundo ano, então, no início do livro, ela é uma pessoa bastante solitária. A solidão aqui é bastante presente, do começo ao fim, enquanto acompanhamos a história de sua vida, e ela se torna evidente quando algo começa a mudar, então, na sua rotina de aluna do ensino médio. O que acontece aqui que muda a sua vida é que seu professor justamente de literatura, Jacob Strain, acaba por enredá-la em uma trama manipuladora de abuso sexual. Ele com 42 anos e ela com apenas 15 anos acaba por convencê-la de que ela possui controle de tudo, inclusive e sobretudo controle sobre a vida dele, construindo a narrativa de que ela é uma menina mulher muito mais madura para sua idade do que as outras garotas, que ela é uma raridade e precoce, acaba justamente por envolvê-la em sua vida de uma forma irresponsável, de uma forma criminosa. Ela chega a dizer até mesmo que, abre aspas, a sua aprovação era tudo de que eu precisava. Aqui sabemos então que a partir de seus 15 anos ela acaba desenvolvendo uma dependência emocional e psicológica muito grande em relação a essa figura que seria uma autoridade em sua vida. Para isso, ele constrói todo um terror psicológico, falando até mesmo que se ela dedurasse, contasse a verdade, ele iria preso e ela para um lar adotivo, mesmo ela tendo os seus pais ali, que o governo iria, tirar a guarda deles, colocando ela em lares adotivos. Esse movimento de retração da narrativa que coloca pra gente o futuro dessa mulher de 32 anos, tendo passado por esse trauma em sua adolescência, é interessante no sentido de que nos faz perceber todas as consequências que um caso como esse pode ter na vida de uma mulher. E o porquê que eu acho que a gente precisa de uma leitura como essa para suscitar esse debate que estamos tendo hoje, aqui nesse momento, justamente porque a gente não conversa sobre esse assunto. Na nossa sociedade hoje, eu falo isso como aluna e também professora, o que acontece nesse livro aqui, com a autoridade do professor envolvendo aliciando uma menor, acontece realmente aos montes, é muito comum. E junto disso, muitas vezes vem uma romantização e um passar de pano, que a gente vê acontecendo aqui em vários momentos do livro. Acho muito bonita a capa nessa edição, mas eu quero destacar essa quarta capa, em que diz: esta não é uma história de amor. Aqui, esse livro, eu tenho que dizer para vocês, ele é bastante desafiador. Para mim, ele foi muito desafiador, porque apresenta pra gente não uma terceira pessoa, um narrador onisciente e imparcial. Aqui nós temos a visão da própria vítima. Quem narra pra gente essas situações de abuso, essa vida de abuso, é
a Vanessa. Sendo em primeira pessoa, nós temos contato com toda a construção psicológica que envolve essa garota e que muitas vezes só tem como fonte o próprio abusador. Por conta disso, ela acaba tendo muita culpa, tomando para si as dores de um relacionamento que ela não criou, veja bem. Que, apesar dela ter dito sim, na verdade, sabemos que por dentro ela estava dizendo não, socorro, muitas vezes. Parte do desafio vem porque eu estou acostumada a ver na literatura essa relação de abuso sexual, de pedofilia, mas não da perspectiva da vítima, ainda mais uma personagem que não quer para si o papel, o rótulo, como ela chama muitas vezes aqui, de vítima. Então ela tenta a todo momento distanciar de si, de seu relacionamento, essa visão tão destruidora. Ela não quer para si mais destruição. E nesse ponto a gente consegue entender. Nesse ponto a gente suspende o julgamento, que ele existe de certa forma, e aí também entra outro desafio, para entender que aqui nós temos em mãos uma perspectiva da vítima. Então, como a gente consegue julgar? Não é possível aqui. Eu acho que em muitos momentos isso acontece com Lolita, do Nabokov, que inclusive eu tenho aqui, né? E que em muitos momentos do livro é citado como exemplo e também por parte da própria autora nós sabemos que há uma inspiração para a criação desse livro. Vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que esse é um dos meus livros preferidos da vida. Já faz 4 anos que eu li ele e fiz um vídeo aqui para vocês, inclusive adoro esse vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês. Mas um dos principais problemas com esse livro e com a leitura dele é que se romantiza muito o relacionamento que existe aqui, que não é de amor, é de crime, é de abuso sexual, abuso infantil. E o crédito aqui para mim vai para a figura do narrador. A única perspectiva que temos aqui é do próprio pedófilo. É uma narrativa extremamente manipuladora, assim como o personagem pedófilo que temos aqui. A perspectiva aqui, por mais que seja a da vítima, ainda assim está totalmente imersa nessa trama de manipulação. A existência da Vanessa, em quase toda ela, esteve subjugada às palavras e às vontades desse cara, que usa muito da literatura sim e de seu discurso de autoridade, de uma pessoa que conhece muito da literatura. Lá no começo da história vemos que ele passa a indicar vários livros para a Vanessa, inclusive um deles é Lolita e a todo momento insinuando algo. Olha só o que ela diz na página 53. Carrego os livros dele comigo e leio sempre que posso, a cada minuto livre e durante cada refeição. Começo a perceber que o importante não é se eu gosto ou não dos livros. Ele está me dando lentes diferentes através das quais pode me ver. Os poemas são pistas para me ajudar a entender por que ele está tão interessado, o que exatamente vem em mim. O tema sim é semelhante, mas há muitas diferenças entre Lolita e esse livro. A principal delas é o narrador, com certeza. Aliás, deixo aqui o aviso de que esse livro possui spoilers de Lolita. Eu acho que são detalhes que apenas geram mais curiosidade a respeito de uma leitura de Lolita. Não acho que entrega muita coisa, mas enfim, o aviso está dado. Um outro livro citado no livro e indicado pelo professor é Fogo Pálido, também de Nabokov, e é daqui que vem o título Minha Sombria Vanessa. Dele temos esses 3 versos bastante chamativos. Venha ser venerada, venha ser acariciada, minha sombria Vanessa. Ainda sobre o nome dela, Vanessa Why, esse sobrenome soa muito como Why, que é o porquê. Há essa pergunta que ela mesma se faz em um momento da história de por que isso acontecendo comigo? E eu faço aqui a pergunta, por que isso acontece em nossa sociedade? Acho que sabemos a resposta para isso, é muito estrutural, é muito dolorosa a resposta, e justamente por isso a gente precisa conversar sobre isso. Essa protagonista, ela não é nada fácil, ela é uma pessoa que se blinda muito, constrói muitas barreiras ao longo de sua vida, sabemos o porquê, obviamente, mas por conta disso ela pode não ser muito fácil de ser lida. Inclusive, em vários sentidos, eu fiquei com uma sensação de que não conhecia ela, por mais que eu tenha passado mais de 400 páginas lendo seus pensamentos. Sobre os personagens, os principais são muito bem construídos. O meu único porém, talvez, em relação ao livro, seja que alguns deles não chegam lá, sabe? Então tem um cara com quem ela se relaciona que é a pessoa que pede para ela ir para terapia. Aliás, tem essa discussão sobre o papel da terapia
na vida de uma vítima, e ele acaba não aparecendo tanto, né? Só lá no começo, enfim, achei que ele poderia ser melhor utilizado aqui dentro do enredo. Em 2017, quando há essa linha narrativa do futuro, quando ela tem 32 anos, algo que revira o seu passado mais ainda é a onda do Me Too, desse movimento das mulheres denunciando assédios. É bem no meio desse boom em que ela se encontra, sendo questionada do porquê ela não conta a verdade, do porquê ela não contribui para o movimento. Aqui voltamos no que eu estava falando sobre o julgamento. É difícil, complexo e muito delicado a gente apontar dedos para pessoas que estão em situação de trauma. Não tem como, gente. Aqui o julgamento ele nem deve existir, não tem espaço para ele. Só para finalizar esse espaço de conversa que temos com esse vídeo, o papel da escola aqui, das autoridades, além do professor, que é criminoso, ele é praticamente nulo ou em um sentido muito negativo. As pessoas que leram o livro vão entender o que eu estou falando, mas a escola ela deve se responsabilizar, o que não acontece aqui, de novo, passar de pano que eu já mencionei nesse vídeo, e isso é muito sério, e isso acontece e muito ainda hoje. Enfim, como vocês puderam ver, uma leitura densa e dolorosa, mas extremamente necessária, ainda mais nessa sociedade aliciadora em que vivemos, que confunde abuso com afeto. Lembrando que maio é o mês do combate ao abuso infantil. Então esse vídeo vem em um bom momento para a gente discutir esse tema. Vou deixar ali embaixo o link onde você pode encontrar para compra o livro que eu super recomendo para vocês a leitura. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Literaturice. Um grande beijo e até lá então. Tchau, tchau!